E aí eu vou ver depois da gravação quem aqui estava presente para a questão do ponto, tá certo? Então, porque eu disse para vocês, que quem participar agora, nesse mês de junho, a gente, no final, na V3, a gente vai conceder um ponto, né, de quem tiver o equivalente a 75% das aulas que foram realizadas, tá bom? Então, vocês vão colocando só aqui do lado, por favor, Iago, Eva, né, vocês estão sempre, Cristina, então coloca aqui do lado, por favor, o nome e a matrícula, só para eu poder fazer a gravação, aí eu pego aqui, escrevo aqui no chat, tá bom? Quem está presente, pode fazer já, aqui já está gravando, pode colocar aí no chat, por favor, nome, tá, e a matrícula, tá, por favor. Só o nome mesmo, só o nome, sem matrícula. Ok? Pode escrever aqui no chat, porque já está gravando e já dá certo. Gente, então, para dar continuidade à nossa disciplina, a aula passada, nós começamos a discutir com vocês a questão do processo e do procedimento. Nós já fizemos uma geral da jurisdição, já fizemos uma geral das funções essenciais da justiça, já analisamos a questão do direito de ação, do direito de exceção, extinção do processo, ou seja, alguns pontos. Agora nós vamos adentrar, desde a aula passada, ao estudo da relação jurídica processual e, consequentemente, ao processo. Porque o processo, ele nasce da formação da relação jurídica processual. E o que é que o processo é? É soma de atos concatenados, atos somados, um ato que depende do outro. Então, a soma de atos concatenados na busca da prestação jurisdicional, na busca da tutela jurisdicional, nós temos o processo. E na aula passada, nós começamos a mostrar para vocês qual era o procedimento padrão, né? O procedimento padrão, como a gente já disse desde a aula passada, é o procedimento comum. O procedimento padrão, que a gente falou desde a aula passada, é o procedimento comum. E aí, o procedimento comum é o procedimento padrão, aquele que a gente vai observar, né? Como eu disse, o procedimento comum é o padrão porque nós temos outros tipos de procedimento. Nós temos outros tipos de procedimento. Quando efetivamente a lei quiser que não seja o procedimento comum, o som do áudio está baixo, é? Está baixo o do áudio, tá? Está baixo? Peraí. Agora, melhorou, Iago? Olha aí, Iago. Melhorou? Olha aí, Iago, se melhorou. E aí? Tá bom. É porque tá bem certinho aqui, não sei se é o A. Alô, alô, alô? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Deixa na mão, tá? Alô, alô? Pronto. Vamos lá. Então, o procedimento padrão que a gente tem, gente, é o procedimento comum. Quando a lei quiser que não seja utilizado o procedimento comum, ela vai dizer, ela vai estabelecer qual é o tipo de procedimento. Quando a lei não estabelecer um tipo de procedimento específico, então o procedimento padrão é o procedimento comum. Né? E o procedimento comum, eu vou abrir aqui o slide, tá certo? O procedimento comum é a regra. O procedimento comum que a gente já viu, tá? O procedimento comum que a gente já viu é esse aqui. Começa com a petição inicial, tá? Começa com a petição inicial. Depois, nós temos a sessão de mediação ou conciliação. Lembrando a vocês mais uma vez, viu, doutor? Viu, doutora Beatriz? Viu, doutor João Vitor? Lembrando vocês mais uma vez. A sessão de mediação ou conciliação, ela é fase obrigatória. Ela só não vai ocorrer, Thales, quando as partes não quiserem ou quando o direito ali perseguido não admitir a autocomposição. Então, ela é a fase obrigatória. Começa a petição inicial, depois tem a sessão, a audiência de mediação, conciliação, depois tem a contestação, depois tem a réplica do autor, depois vai para a fase de saneamento. O que é a fase de saneamento? A fase de saneamento é a fase que o juiz, o processante, ele organiza o processo. Ele analisa as provas que foram apresentadas pelo autor, no polo ativo, e as provas que foram apresentadas pelo réu na defesa, e forma a convicção inicial dele.
Com a formação daquela convicção, o juiz processante vai ter os seguintes entendimentos. Ele pode extinguir um processo, sem resolução de mérito, naquelas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil, nós já falamos de alguma delas. Ele pode marcar uma audiência de instrução e julgamento, se tiver necessidade de produção de prova oral. O que é isso? Ouvir testemunhas, ouvir depoimentos, ouvir perícia, ouvir inspeção. Se ele tiver necessidade de produção de prova oral e audiência, então ele marca uma audiência de instrução e julgamento. Se ele não tiver necessidade, ele já pode ir direto para a sentença. Entendeu? Ele já pode julgar o processo. Se ele entender que as provas apresentadas pelo autor, até a réplica, as provas apresentadas pelo réu, no momento de defesa dele, que é o momento que ele exerce o direito de ascensão, que é o momento da contestação, nesse momento, se ele perceber que as provas ali já são suficientes para formar a convicção dele, ele faz o quê? Ele julga, ele decide, ele pode fazer isso. Então, esse é o procedimento comum. Tem alguns processos, gente, tem algumas demandas que envolvem uma situação muito peculiar, tá? Nessas demandas que envolvem uma situação, voltando, olha eu aqui, nessas demandas que envolvem uma situação muito peculiar, ele muitas vezes tem um procedimento que a gente chama de procedimento especial. Mas esses procedimentos que a lei chama de especiais, eles são exceção. A regra é que o procedimento padrão a ser observado pelos atos processuais é o procedimento comum. A regra é que o procedimento padrão a ser observado pelos atos processuais é o procedimento comum. Qual o procedimento padrão? Esse que começa com a petição inicial. Depois da petição inicial, eu tenho a sessão de mediação e conciliação. Depois da sessão de mediação e conciliação, eu tenho a contestação. Se porventura não tiver acordo, evidentemente, né? Porque se tiver acordo, termina. Tá? Então, depois de todos esses procedimentos, eu tenho aí a regra do procedimento comum. Procedimento comum, que é a regra, gente, padrão do artigo 318. Viu, doutora Flávia? Será que chegou agora? Gente, quem chegou agora, escreva aqui do lado seu nome. Certo? Toda a aula, quem estiver presente vai escrever um nome aqui para você poder saber quem está presente nas aulas para a questão dos 75%. E vocês terem como comprovar contra mim e eu ter como comprovar as duas partes. Olha aí. O que é que a gente está fazendo? O contraditório. Né? Devido processo legal. Então, nós temos o quê? O padrão, artigo 318, o procedimento comum. Como a gente está vendo aí, né? Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código. Então, quando o código quiser que não seja o procedimento comum, ele vai estabelecer qual tipo de procedimento, que a gente chama de procedimentos especiais. Que a gente chama de procedimentos especiais. Gente, quem chegou agora, mais uma vez, coloque o nome aqui no chat. Tá? O nome no chat vai servir para a questão da gente averiguar aquela questão do ponto para quem comparecer 75% das aulas, ok? Só um lembrete. Obrigado, Flávio. Então, nós temos como padrão o procedimento comum. Partindo mais para frente, na aula passada, gente, nós falamos para vocês duas classificações de atos processuais. O que são atos? Os atos processuais, eles vão informar, tá? O processo. Os atos processuais, eles vão formar o processo. Os atos processuais, eles vão formar o processo. Mas para que a gente chegasse a esse momento do estudo do ato processual, a gente fez um destaque na aula passada de dois princípios que nós já discutimos. Na época em que a gente discutiu e analisou os princípios, de direito processual, nós discorremos com vocês sobre o princípio do autorregramento da vontade. Nós já discorremos para vocês do princípio do autorregramento da vontade. O princípio do autorregramento é aquele que traz a determinação, gente, de que o processo hoje, ele depende muito do impulsionamento da vontade dado pela parte. A gente viu lá no artigo 2º, né, doutora Fábio, né, doutora Jo? A gente viu no artigo 2º que o processo, ele se dá início, ele começa por iniciativa da parte.
mas ele tem que ser impulsionado, que é o princípio do impulso oficial, pelo juízo processante. E o novo processo civil, que é esse do Código de 2015, ele traz mais um plus, que o processo para se movimentar é impulsionado pelo juiz, mas vai depender muito da vontade das partes. É o que traz à tona o princípio do autorregramento da vontade. Além de depender da vontade das partes, nós destacamos na aula passada também outro princípio. Nós destacamos na aula passada também outro princípio, que foi o princípio da adequação, jurisdicional do processo. Além de depender da vontade, certo? Vai depender o quê? O juiz processante visando a satisfação, visando um resultado eficaz, eficiente, um resultado satisfatório às partes, o juiz processante pode fazer adequações, pode fazer adaptações no processo. Por exemplo, incrementando prazos, reduzindo, contanto que não viole o contraditório, evidentemente, contanto que não viole a ampla defesa. Contanto que não viole o contraditório, contanto que não viole a ampla defesa. Então, o juiz processante, gente, ele pode fazer adaptações. É o que traz à tona o princípio da adequação jurisdicional do processo. Pode fazer adaptações, adaptar o processo na busca da satisfação das partes, na busca de um resultado efetivo, de um resultado que garanta a efetiva justiça. Então, esse princípio é o princípio da adequação jurisdicional do processo. Então, os atos processuais, eles seguem uma formalidade. Mas, assim, o juiz hoje ele não é mais preso à formalidade, certo? A formalidade, ela não deixou de existir, o processo ainda é formal. Até porque o devido processo legal, certo? O devido processo legal, ele exige que se observe a formalidade. O princípio do devido... Viu aí, João, como tá ficando legal? O slide, né? Diz aí, João, tu tá achando legal, viu? Gente, quem entrou agora, coloca o nome Flavinha. Obrigado, viu? Flávia se garantiu. Então, gente, tá vendo, João? Slide, olha como eu estou movimentando legal, né? Porque os meus demais que estão vindo agora, mas a Jô tá desde o começo, ela sabe como é que era, né? Que eu ficava só falando, agora não. É slide, né? Tá? Pra você não ficar olhando só para esse cabo feio aqui falando besteira. Então, nós temos o princípio da adequação jurisdicional, nós temos o princípio, obrigatoriamente, de adaptar, que é o princípio da adequação, né? Então, quando a gente fala desse princípio, a gente está falando o quê? Que deve se adequar. E nós temos, de outra banda, o princípio do autorregramento da vontade. Vai, irmãzinha, meu irmão, a gente começou 20 para as 8, ou 20 para 9, 15 para 9, né? Tá? Professor, seria o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, Flávio, é outra coisa. Tá? O princípio da boa-fé, ele também traz a que a gente chama de lealdade processual. O princípio da boa-fé é que eu tenho que seguir num processo uma linha dentro da busca do direito. Eu não posso falsear a verdade. O princípio da boa-fé objetiva, ele veda que eu falseie, que eu crie provas que não existirem, que eu crie fatos que não existirem. A adequação não, a adequação jurisdicional, o autorregramento, eles estão no novo devido processo legal. O novo devido processo legal, ele dá um dinamismo maior ao processo. O que é esse dinamismo? Muitos atos vão depender da manifestação das partes, que é o autorregramento da vontade. Além da manifestação das partes, vai hoje se admitir que o juiz, ou eu comecei agora praticamente, que o juiz faça uma adaptação, certo? Que se ele sentir que tem necessidade de postergar o prazo, ele pode. Se ele sentir que tem necessidade de reduzir, ele pode. Contanto que justifique, e não viole o contraditório, viu, Flávia? E não viole a ampla defesa. Então, é a possibilidade de adaptar. A boa-fé diz respeito à lealdade, à manifestação das partes dentro do processo. Todos esses princípios, Flávia, eles se entrelaçam. Então, a boa-fé, ela acaba refletindo no autorregramento. Essa vontade, ela tem que ser de forma leal. Ela tem que ser de forma de boa-fé. Ela não pode ser utilizada a má-fé, essa vontade. Eu não posso querer um processo para falsear, para criar fatos e prejuízos que não existem. Não é isso. O autorregramento é a sua vontade, que ela observe a boa-fé, que ela observe a lealdade. Eles se entrelaçam, tá bom?
Então, esse é o princípio do autorregramento que a gente falou da aula passada, viu, Vamos? Estou só fazendo um geral, tá? Então não te preocupa, não. Deu certo. Tá só esperando você entrar. Então, isso é o princípio. Gente, quem chegou agora, tá? Aviso mais uma vez, coloque um nome aqui do lado, porque vai ser para eu poder averiguar quem estava para, no final, dar aquele ponto lá. Eu sei que você não está preocupado com isso. Sei que a maioria está aqui porque quer aprender processo civil. O ponto é apenas uma consequência, não, Fernanda? Então, entendeu? Isso aqui não está certo, Flávio, né, Flávio? Então, eu estou falando, viu, gente? Eu sei que vocês não estão aqui preocupados com isso. Eu estou falando só por uma questão, tá, da gente trabalhar tudo legalzinho. Então, nós vimos na aula passada autorregramento, nós vimos adequação jurisdicional, nós vimos também na aula passada, viu, Vlailma? Nós vimos também na aula passada a questão dos atos processuais, aquele aspecto, olha a Vlailma como me ensinou bem legalzinho, ó, aquele aspecto dos atos processuais, de que existe uma classificação do ato processual em solene e não solene. O que é isso? Certo? O processo civil, por força do devido processo legal, ele tem que observar uma formalidade. Tem algumas formalidades, certo? Tem algumas formalidades que o processo traz, que elas são muito mais solenes. Elas não têm possibilidade de serem diferentes. Ela observa uma solenidade, é algo mais aperfeiçoado. A solenidade seria uma formalidade mais exagerada, né? Então, essa formalidade mais exagerada seria a chamada solenidade. Então, nós trazemos à tona a classificação de atos solenes e atos não solenes. Nós trazemos à tona a classificação de atos solenes e atos não solenes. Os atos, olha aí, vai ficar legal. Os atos solenes são aqueles, além de observar uma formalidade, eles têm que observar a maneira que a lei determina que eles sejam elaborados. Por exemplo, em algumas ações processórias, há necessidade de eu apresentar a escritura pública do imóvel. Então, quando eu exijo que um ato, por exemplo, além de ser formal, ele tem que ser solene, tem que ser algo estritamente o que a lei determina, seriam os atos processuais solenes. E nós teríamos os chamados não solenes. Que esses, apesar de terem que observar uma formalidade, certo? Eles não têm que se ficar distritos a uma solenidade. Eles podem ser realizados de uma maneira mais informal, mas observando a forma determinada pela lei. O ato é solene, além de ter uma forma, essa forma não tem liberdade. Fica distrita exatamente como a lei determina que ele seja feito. A lei especifica o formato desse ato e não dá liberdade para que as partes façam diferente. Então, seriam os atos solenes. Os não solenes haveriam uma liberdade maior nos atos não solenes. Aí eu venho mais para frente, gente, e trago a classificação, certo? Dos atos processuais quanto aos sujeitos. Eu trago a classificação dos atos processuais quanto aos sujeitos. Classificação dos atos processuais quanto aos sujeitos, que nós teríamos os atos das partes, os atos dos juízes e os atos dos auxiliares da justiça. Né? Os atos das partes têm petição inicial, é o ato da parte, contestação é o ato da parte, transação é o ato da parte, conciliação é o ato da parte. Então, atos que as partes praticam para favorecer, para influenciar, para fomentar a relação jurídica processual. Tem alguns atos que são os atos dos juízes, né, que a gente já estudou. Nós já estudamos que tem 3 atos dos juízes classicamente. Nós teríamos os despachos, nós teríamos as decisões interlocutórias e nós teríamos as sentenças. Em nível de segundo grau ou colegiado, nós teríamos os acordos. Além dos atos das partes, além dos atos dos juízes, nós temos os atos dos auxiliares da justiça. Então, auxiliares são aqueles agentes públicos que dão suporte ao juízo processante, para que ele possa exercitar a prestação jurisdicional. Então, os auxiliares da justiça, eles dão suporte ao juízo processante, para que o juízo processante possa exercitar, certo, a prestação jurisdicional.
No entanto, gente, a gente começa a enfrentar uma nova visão que a gente já falou em uma outra oportunidade. Uma nova visão do novo código, certo? O novo código, ele prima pelo que a gente chama de instrumentalidade das formas. O que é isso? É o que diz, dentre os exemplos, o artigo 188. Olha o que estabelece o artigo 188. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, ou seja, acaba afastando a regra da solenidade estrita. Eles seguem uma formalidade, mas mesmo ao seguir uma formalidade, o que importa, Jô? O que importa, Vlaima? O que importa, Flávia? É que eles atinjam uns fins. Que fins? Que eles prestem corretamente a tutela jurisdicional. Que os atos, eles tragam elementos para se julgar, para se decidir uma demanda. É isso que diz o artigo 188. Diz assim, ó, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. É o que traz à tona o artigo 188, que fala o princípio da instrumentalidade das formas. Então, o artigo 188, eles falam da instrumentalidade das formas, né? O ato processual atinge uma forma, mas mesmo que realizado de outro modo, mas se atingir os seus fins, ele deve ser considerado, como é o nome desse princípio, instrumentalidade das formas. Artigo 188 do Código de Processo Civil. Princípio da instrumentalidade das formas. Artigo 188, é a nova visão. Como é que é isso? Gente, como é que o processo é formado, doutora Flávia? Como é que o processo é formado, Jô? Como é que o processo é formado, Flávia? O processo é formado, Fernanda, pelos atos processuais. É isso que eu digo. O que o processo é? O processo é a soma concatenada de atos processuais. Um ato processual, para ocorrer, ele acaba acarretando o outro, que acaba acarretando o outro, a soma de todos esses atos transformando um processo. E esses atos, eles têm que seguir um rito. Esses atos, eles têm que seguir um procedimento. Então, o procedimento seria a forma, o meio, o caminho de se chegar a essa tutela, a essa prestação jurisdicional. Né? Como eu disse no início, o procedimento padrão é um procedimento comum. Os atos processuais, eles têm que seguir uma forma. No entanto, pelo artigo 188, acabou se mitigando, acabou se reduzindo essa exigência. De que maneira? Eu sigo uma forma determinada em lei. No entanto, mesmo não seguindo a forma determinada em lei, mas se eu conseguir atingir os fins almejados, realizando o ato, realizando o resultado, eu posso considerar. Por exemplo, se a gente for para o processo civil, a gente percebe que todos os atos processuais, primeiro quem realiza o autor, primeiro vem os atos do autor, depois vem os atos do réu. Pode ser que, inadvertidamente, em um dado momento daquele procedimento, o ato do réu foi realizado antes. Por exemplo, em uma audiência. Em uma audiência, primeiro se inquire, se escuta as testemunhas da parte autora. No entanto, inadvertidamente, ou então porque o próprio juiz resolveu fazer assim, houve uma inversão. Se escutou ou se inquiriu primeiramente as testemunhas da parte ré. Se a gente estivesse sob a égide do código anterior, o que é que existia? Não poderia considerar, porque o código anterior ele não dava margem a isso praticamente. Já o código novo já dá margem. Mesmo que dessa forma tenha havido uma inversão, primeiro ouvido as testemunhas do réu, depois ouvidas do autor, se mesmo dessa forma a convicção do juiz ela não foi violada, ela não foi motivo de parcialidade, ou seja, ele formou a convicção, porque os elementos ali apresentados, tanto pelo réu como pelo autor, foram suficientes. E a simples inversão, ela não trouxe nem privilégio e nem prejuízo a qualquer das partes, ou seja, não houve violação contraditória, não houve violação contra a defesa, por força do artigo 188, esse ato realizado ele deverá ser considerado. Como é o nome desse princípio? Doutor Roberto, que chegou agora, princípio da
instrumentalidade das formas, tá? É o que diz o artigo 88. Robertão, bota teu nome aqui do lado para a questão do ponto, eu sei que não precisa, mas, gente, quem chegou depois, mais uma vez, coloca um nome aqui do lado, tá bom? Ok, gente, isso é o que diz o artigo 188. Olha eu voltando aí, viu? Como tá ficando legal, agora não estava eu. O artigo 188, ele fala da instrumentalidade das formas. Vamos progredindo, certo? Vamos progredindo. Além do artigo 88, eu queria fazer um destaque, ainda trazendo a tona da questão da instrumentalidade, a questão do desapego atual do código ao formalismo exagerado. Não é que o código novo, gente, ele tenha afastado a obrigação de ser formal. Não. Apenas ele mitigou. Apenas ele tentou o quê? Fazer que a formalidade ele só exista realmente quando for realmente indispensável. Quando ela não for indispensável, certo? Essa formalidade ela pode ser mitigada. Aí o artigo 190. Esse artigo 190, nós já falamos para vocês, é o chamado negócio jurídico processual. Dentro da perspectiva da adequação jurisdicional do processo, dentro da perspectiva da instrumentalidade, ou seja, o processo ele continua sendo formal. No entanto, essa formalidade ela vem perdendo fôlego para dar aso o quê? A satisfação, ao resultado, à eficiência. É isso que o processo tem que buscar. Então, nós temos que nos afastar daquela formalidade exagerada que não permitia que eu desse um dinamismo. O novo código, o que é que ele está querendo, gente? Ele está querendo dar um dinamismo ao processo. É um exemplo, por exemplo, o artigo 190, quando ele diz, ó, versando um processo sobre direitos que admitem autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-se a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato. Gente, o que foi que nós falamos no início? Nós temos o princípio da adequação jurisdicional. O juiz pode fazer adaptações para que o processo tenha um dinamismo, onde mais rápido, não se apega ao formalismo exagerado. Nós vimos também, além da adequação jurisdicional do processo, nós vimos a instrumentalidade das formas no artigo 188 do Código de Processo Civil. Então, a possibilidade de o quê? Mesmo que eu não observe uma forma que a lei determinou, mas eu atingi os fins, eu atingi os objetivos não almejados, eu atingi uma satisfação, eu tenho que considerar como se esse ato tivesse sido analisado. Nós vimos também o princípio do autorregulamento da vontade, que até acho que a Flávia, com muita percussiência, muita capacidade, Natan é para ser com a boa-fé, tem reflexos. Então, para utilizar o autorregulamento da vontade, Flávia, você aprendeu muito bem, eu tenho que ser leal, tenho que utilizar a boa-fé. Tá? Então, eles acabam se entrelaçando, né? Esses princípios de direito processual acabam se entrelaçando. E o exemplo aqui do artigo 199 vai dentro da perspectiva da nova formalidade. Eu tenho que observar a forma, mas a forma ela não pode ser exagerada. A forma ela não pode ser algo que venha a impedir o dinamismo processual. É uma forma que venha a impedir que o processo traga um resultado que satisfaça efetivamente as partes. Ela não pode impedir isso, ela não pode dificultar isso, certa formalidade. A formalidade ela tem que contribuir. E isso é a perspectiva do artigo 191. Outra perspectiva, viu, doutor Roberto? É a perspectiva do artigo 191. Aí é o artigo 190, perdão. Artigo 191 é outra perspectiva também, certo? Dessa nova visão, não sei se a Valéria já colocou, porque a Valéria vai muito rápido, certo? É essa nova perspectiva, tá? De que, ó, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar um calendário. Vocês já imaginaram, gente? Isso não existia no Código Antigo, não. É uma visão do Código atual, por força do autorregulamento da vontade, por força da adequação jurisdicional, por força da instrumentalidade, ou seja, novas visões para o processo ser formal, mas, repito, de modo a não dificultar o dinamismo, de modo a não dificultar uma satisfação efetiva, um resultado que garanta a efetiva justiça. É isso que se busca no novo processo civil. É outro exemplo aí, artigo 191, tá? De comum acordo. Eu não estou dizendo, gente, tá? Que amanhã vocês vão chegar, o Paulo Natan disse que rasga o devido processo legal. Não é isso. Ele continua a ser vinculado ao devido processo legal, ou seja, uma forma previamente determinada, previamente estabelecida em lei. Tá? Mas essa forma ela pode ser mitigada.
por força da instrumentalidade das formas, por força do autorregulamento da vontade, por força da adequação jurídica internacional do processo, ou seja, uma outra visão na formalidade dentro do processo civil. Alguma pergunta, meus amigos? Então, e para progredir, nós partimos agora para uma análise de alguns dispositivos, tá? Nós partimos agora para a análise de alguns dispositivos, como, por exemplo, gente, o artigo 200, certo? O artigo 200 do Código de Processo Civil, que é um artigo bem interessante, que fala de pontos que são relevantes nesse momento do nosso estudo do Código de Processo Civil. Artigo 200. Quando diz assim o artigo 200, fala o seguinte, ó, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos processuais. Gente, o que é o ato unilateral? Que eu não dependo da outra parte. Só o autor pratica, por exemplo, apresentar uma petição, é só para o autor. Apresentar uma contestação, só o réu. A declaração unilateral. Declaração bilateral, depende dos dois. Declaração bilateral, depende dos dois. Tá? Então, por exemplo, transação, conciliação, são exemplos de declarações bilaterais, quando dependem da manifestação de ambas as partes. Dizem a lei o seguinte, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou extinção de direitos processuais. Então, não depende de mais nada, certo? Por si só. No entanto, se a gente for aqui, certo? Artigo 200, parágrafo único, diz o seguinte, que é importante. A desistência só produzirá efeitos após homologação judicial, ou seja, se eu desistir de um processo, só vai poder produzir efeitos após a homologação judicial, tá certo? Então, depois de homologado, após homologado é que produzirá efeitos. Se já tiver passado o momento da defesa, por exemplo, eu quero desistir, eu tenho até a contestação para desistir. Depois da contestação, só posso desistir se eu tiver a concordância da parte contrária. Por quê, gente? Depois da contestação se forma o que se denomina de relação jurídica processual. Depois, digo já, tá, Beatriz? Depois da contestação se forma a relação jurídica processual. Então, se a relação jurídica processual já se formou, como é que eu vou poder desistir de qualquer jeito? Eu tenho minha desistência, mas a desistência só vai se operar, primeiro, se a outra parte concordar, segundo, se tiver homologação judicial. No entanto, já respondendo à pergunta aqui da Beatriz, para esclarecer, Beatriz, o artigo 200, o que é que ele diz? Quando eu pratico um ato processual, ao praticar esse ato processual, seja aquele ato que só vai depender de mim, que são os atos unilaterais, por exemplo, apresentar uma petição inicial, por exemplo, o réu apresentar uma contestação, são as declarações unilaterais. Quando eu apresento uma petição inicial, ela já tem que gerar os seus efeitos, né? Como que diz aí, ó, já produz imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção do direito. Ou os atos bilaterais. Há um exemplo de atos bilaterais, transação, conciliação, atos que só podem operar com a participação de ambas as partes. Como no artigo 190, mudança do prazo. Entendeu? Eles, por si só, já geram imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direito. Não dependem mais de nada. É isso que quer dizer o artigo 200. Eles, por si só, já têm que gerar efeitos. Não dependem mais de nada. No entanto, mesmo por não depender mais de nada, o próprio artigo 200 ele traz uma ressalva. Quando no parágrafo único ele diz, no entanto, mesmo por ser unilateral, a desistência ela precisa de homologação. Mas o que quer dizer o artigo 200? Nem todos os atos processuais, Beatriz, para gerar efeitos, eles precisam de homologação. A homologação ela é uma manifestação do juízo processante. Tá? Mas nem sempre todos os atos processuais precisam da manifestação do juízo processante. Só precisam quando a lei exige. Por exemplo, no artigo 200, parágrafo único, ela diz que a desistência, apesar de ser unilateral, ela precisa, para gerar efeito, ser homologada. Certo? Ela precisa ser homologada. Entrei com ação contra você, tá? Você nem contestou ainda, Bia. Não contestou. Você nem sabe que a ação existe. Nem sabe. Aí você entra com pedido de desistência. Por força do artigo 200, esse pedido de desistência, Bia, por si só, ele já deveria gerar efeitos jurídicos. No entanto, apesar da desistência
desistência está no rol. Desculpa, está no rol do artigo 200, certo? Apesar da desistência, obrigado, está no rol do artigo 200, ela, para gerar efeitos jurídicos, obrigado, ela necessita, o povo educado, ela necessita o que, gente? De homologação. Nesse caso, a desistência precisa de homologação. Tá bom? Então, por isso aqui diz o artigo 200. Todo ato processual tem que gerar efeitos logo. Nem sempre precisa da manifestação do juiz. Quando precisa, ele diz, como disse no parágrafo único. Ok? Tá bom, gente? Fica à vontade, Bia. Estou aqui para isso, tá, gente? Fique muito à vontade. A minha obrigação que é essa. Então, o artigo 200 é um exemplo interessante. Outro artigo que eu queria fazer um destaque, gente, para a gente não perder o mote, é o artigo 202, tá, doutor Roberto? Quando o Roberto está aí, desapareceu. Artigo 202, quando o Roberto não está, certo? Estou aqui, professor, estou aqui. Ah, sim. Ele não está, eu fico todo... Você e a Vlair estão sempre, né? Entendeu? Mas lhe interrompendo aí, eu tentei entrar pelo computador, não consegui, estou vendo pelo celular. Eu pedi e fica assim, pedindo a participação, até botei lá no grupo. Aí como eu não consegui, para não perder a aula, entrei pelo celular aqui, mas é ruim para enxergar, né, porque é pequeno. Mas vamos em frente. Mas eu gordo. Tu não está vendo, não, eu gordo desse jeito aí? Não, mas... Não está vendo mesmo? Eu digo tá para ler aqui slides? o artigo 202. Ah, sim. Entendeu? Os slides, tá vendo? Está dando para ver? Dá. Mas eu solicitei no computador, aí fica... Eu até mandei uma foto, fica assim, ó, pedindo para participar. Tá vendo aí os slides, ó? Tá vendo? Ó, o slide, ó. Tá vendo? Entrou agora, artigo 202, vedado lançar... Olha aí como foi a Vlaima que me ensinou. É vedado Beleza. lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário. Gente, como é isso? Gente, é o seguinte, ó, eu disse para vocês, ó, o processo está pugnando pela informalidade, né? A gente não precisa observar aquela formalidade estreita, mas com cuidado. Ó. Em algumas situações, a lei veda algumas posturas. Por exemplo, essa postura, que são cotas marginais interlineares, gente, é aquele, por exemplo, que pegava o marca-texto e marcava lá algum termo, então escrevia de caneta do lado, observação. Não pode ser feito isso, tá certo? Não é vedado fazer isso, inserir algo que não estava dentro de um corpo de um texto, dentro de um corpo de uma petição, porque, inclusive, hoje o código ele traz uma sanção aí, né? Multa correspondente à metade do salário mínimo. Tá? Hoje, com o processo digital, é mais difícil, né? Isso ocorria muito comum no processo físico. A pessoa, às vezes, pegava um marca-texto e marcava tudo lá, né? Tá certo? E essa regra só é mitigada, viu, Jô? Quando, por exemplo, a peça te pertencer, quando tu quiser dar um destaque na tua peça, né? Mas, por exemplo, tu quer riscar o processo lá para dar um destaque, ó, excelência, circular, entendeu? Isso é vetado, tá? Você circular, fazer um marca-texto, trazer um papel bem grande, colocar, grampear, ó, excelência, dar uma olhada nisso, entendeu? Não, isso aí é vedado pelo artigo 202, tá? Do Código de Processo Civil, há essa vedação expressa, são essas cotas marginais, algo, gente, que estava margeando, que não estava, assim, muito fazendo parte do corpo processual, tá? Não estava margeando, né? Cotas marginais lineares, algo que não estava presente. Então, é vedado, inclusive, sendo o caso, tá? Inclusive, de incorrer em multa. Outro artigo que eu queria dar destaque, gente, tá? Outro artigo que eu queria dar destaque era o artigo 212, tá? Artigo 212 do Código de Processo Civil. Se a puder colocar a 12, tá? Do Código de Processo Civil, que diz assim o artigo 212, quanto a Vlaima bota aí. Estou explorando mesmo ela, ó. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 a 20 horas. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, o que é isso, gente? É o tempo do ato processual. O ato processual ele tem um tempo, tem um lugar de realização e tem a forma de realização, o cumprimento dos prazos. Então, o ato processual tem um tempo. Qual é o tempo do ato? O ato processual pode ser realizado das 6 às 20 horas, em dias úteis, das 6 às 20 horas. Evidentemente, se não for concluído a tempo de 20 horas, por exemplo, tu está inquirindo uma testemunha importantíssima. Não tem que parar, porque não é isso.
Tem que prosseguir, que é o que diz o parágrafo 1º, né? Lembrando também que podem ser realizados pelo parágrafo 2º, intimações, citações, penhoras, inclusive no período de férias forenses, ou em feriados, ou fora dos dias úteis, tá certo? É possível fazê-lo, a realização desses atos, mas o momento de realização efetiva, para cumprir dentro do processo esse objetivo de prestação da tutela jurisdicional, tem que ser realizado entre 6 e 20 horas. Se for de acordo com o artigo 213, que a minha professora vai colocar aí sempre ela se oferece, certo? Que é um ponto muito delicado, a prática eletrônica dos atos processuais, que é o artigo 213, tá? A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até as 24 horas do prazo. Então, com o processo eletrônico, deu um dinamismo maior, né? Porque deu-se uma amplitude. Se ampliou. Se o ato for físico, 6 às 20 horas. Se não for físico, até as 24 horas do dia. Então, é o tempo de realização do ato. E o lugar de realização do ato? O lugar de realização do ato é o artigo 217. Lugar de realização do ato é o artigo 217, que ela já deve ter colocado, tá? Vou já dar um exemplo. O artigo 217. A Eva está pedindo um exemplo, tá? Eva, em relação, por exemplo, ao processo físico. Processo físico é aquele que não está ainda seguindo, né? Desde 2006, Eva, 14 anos, que os tribunais, de acordo com a orientação do CNJ, eles tinham que ter uma lei de 2006 que exigem que eles transformem os processos em virtuais ou eletrônicos, né? Mas nem todo mundo conseguiu chegar a esse nível. Nós temos, por exemplo, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, que são jurisdições praticamente virtualizadas 100%, né? Poucos atos físicos são realizados. Já a Justiça Comum Estadual, agora que ela está atingindo um percentual maior de comarcas do estado do Ceará, né, com processo virtual. Mas aí tem muita comarca que tem processo físico. Qual é um ato físico? Por exemplo, inquirição de testemunha. Geralmente é um ato físico. Hoje, com a pandemia, mudou, né? Porque muitos tribunais estão partindo também para audiências virtuais, tá? Inclusive, o nosso código, ele permite a realização de interrogatório virtualmente. Permite, não tem problema. E hoje se admite, né, com a pandemia, fazer isso. Então, o ato é físico, quando ele é realizado fisicamente, no foro, ali naquele lugar, né? Aquele lugar que foi designado para a realização do ato. O ato é virtual quando ele vem para dentro do processo eletrônico. Então, o ato eletrônico, por exemplo, o seu processo é eminentemente eletrônico, em Fortaleza. Você tem um prazo de contestação até hoje. Então, se você tem um prazo de contestação até hoje, você pode realizar esse ato até as 23 horas e 59 minutos. Então, 24 horas é isso. Se for um processo físico, o período que você tem é das 6 às 20 horas. Ou então, de acordo com o horário forense ali daquele fórum, se o teu processo for físico. Se o teu processo for eletrônico, tu tem até as 24 horas do dia. Então, tu tem até as 23 horas e 50 minutos, 59 minutos, daquele dia que você deveria ter cumprido o ato. Se for físico, não, é das 6 às 20 horas, ou dentro do horário estabelecido lá naquele lugar, tá bom? Naquele fórum, tá certo? Então, isso aqui é o que diz os artigos 216, certo? E o lugar, e o lugar que nós temos em relação ao lugar de realização, tá? O lugar de realização, artigos 212, 213, que fala da prática eletrônica, né? Artigo 217, ele fala do lugar, gente. O lugar, eu tenho que ter um lugar para realizar o ato. Eva, ficou claro? Ficou, Eva? Ou outro exemplo em relação à prática eletrônica. Então, assim, nós temos aqui o lugar, artigo 217. Ó. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência de interesse da justiça, de natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Tá? Gente, eu tenho que ter um espaço físico de realização. Mas, excepcionalmente, a lei admite que, por algum motivo justificado, ele pode ser realizado em outro lugar. Por exemplo, inspeção judicial. O que é inspeção judicial? Inspeção judicial é um meio de prova que o juiz se desloca lá do lugar dele e vai em loco fiscalizar, inspecionar. É muito comum essa prova dentro, por exemplo, do processo de interdição, que tem curador.
No processo de interdição, muitas vezes é obrigatório ter um laudo explicando a situação de saúde da pessoa. Mas muitas vezes as pessoas não podem ir fisicamente ao fórum, pelo problema por estar acamado, pelo problema de saúde. Então, o que pode fazer o juiz? Ir ela no local, fazer uma visita em loco. Como é o nome dessa visita em loco? Inspeção judicial. Então, a inspeção judicial é uma visita em loco. Então, ela entra na exceção, Eva, do artigo 217, que diz, ó, os atos processuais realização ordinariamente na sede do juízo, certo? Ou excepcionalmente em outro, em lugar, razão da referência e interesse da justiça, ó, da natureza do ato, que é o caso também da inspeção, ou de um obstáculo a alguém pelo interessado. De repente, o fato está para cair, tem que realizar em outro lugar. De repente, é tanta gente para ser ouvida que o espaço lá do fórum não dá para contemplar todo mundo. Você pode pedir outro prédio um pouco para realizar a audiência. Então, essas são as hipóteses traçadas no artigo 217, tá, do Código de Processo Civil. E para concluir essa parte, nós vamos entrar numa análise geral dos prazos. Tá? Então, nós vimos o tempo, nós vimos o lugar, nós vimos o momento de realização. Agora, o momento, né? O cumprimento dos prazos, certo? Então, os prazos, de acordo com o artigo 218 do Código de Processo Civil, se eu não conseguir falar mais, Amanda, no artigo 218, diz assim, ó, os atos processuais são realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo primeiro, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo segundo, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão ao comparecimento após decorridas 48 horas. Vamos explicar o artigo, o caput dos 18. Então, tem que observar o que diz a lei. Gente, nós, advogados, operadores, a gente fica restrito aos prazos. Certo? Se você não cumprir os prazos, não cumprir as determinações, aí vai ocorrer, gente, certo? Vai ocorrer o que a gente chama, tá, de preclusão. Se não cumprir os prazos ou não cumprir as determinações, vai ocorrer o que a gente chama de preclusão. Então, preclusão, gente, é um instituto de direito processual. Preclusão é um instituto de direito processual. Nós temos a prescrição e nós temos a preclusão no processo. Nós temos a prescrição no direito material, que é a perda do direito propriamente dito, né? A perda do direito propriamente dito é a prescrição. No direito processual, nós temos a preclusão. Aí nós temos 4 espécies, 4 tipos de preclusão, segundo a doutrina. Preclusão temporal, preclusão lógica, preclusão consumativa e preclusão projudicato. Então, voltando. O que o prazo induz? O prazo induz que você, obrigatoriamente, tem que cumprir dentro do que a lei determina a realização do ato processual. Se você não realizar o ato processual corretamente, você vai incorrer no descumprimento do prazo. Ao descumprir a realização do ato processual, passou o momento. O passar o momento, certo? Que é vinculado ao andamento do processo, a gente chama de preclusão. Preclusão é um instituto de direito processual que induz a realização do ato, que induz o cumprimento ou o descumprimento do ato. Quando eu digo que precluiu, eu digo que transcorreu, eu digo que passou o momento. Passou o momento ou precluiu o direito de realizar aquele ato. Quando preclui, ocorre a preclusão do ato, é porque você não cumpriu corretamente e passou o momento. Você deixou transcorrer. E você não pode mais realizar o ato. Por isso que a preclusão é um instituto de direito processual. Nós não temos a prescrição como instituto do direito processual. A prescrição é um instituto de direito material, de direito civil, por exemplo. É tanto que você estuda a prescrição lá no direito civil.
No processo, você estuda o Instituto da Preclusão, que é vinculado ao andamento processual. E tem 4 tipos de preclusão. Nós temos a preclusão temporal, nós temos a preclusão lógica, nós temos a preclusão consumativa e nós temos a preclusão pró-judicato. A preclusão é temporal quando o ato não é praticado dentro do prazo. A preclusão temporal que passou, ela é vinculada ao descumprimento do prazo. A preclusão é temporal quando ela é vinculada ao descumprimento do prazo. A preclusão é temporal quando ela é relacionada ao descumprimento do prazo. Temporal igual a descumprimento do prazo. Preclusão é temporal igual a descumprimento do prazo. Preclusão temporal. Nós temos aí a preclusão lógica. A preclusão lógica é quando se pratica 2 ou mais atos incompatíveis entre si. Quando se pratica 2 ou mais atos incompatíveis entre si. A preclusão é lógica quando se pratica 2 ou mais atos incompatíveis entre si. Por exemplo, eu tinha um prazo de 15 dias para apresentar uma petição. No 5º dia, tu apresenta a petição. Certo? 5º dia. Lá no 10º dia, tu quer apresentar uma outra petição que é contrária àquele teu entendimento. Então, essa segunda petição ela tem que ser desconsiderada. Essa segunda petição ela tem que ser desconsiderada, porque eu vou a uma preclusão lógica. Tu praticou 2 atos incompatíveis entre si. No processo civil, a gente chama de no direito civil, quer dizer, direito material, venire contra factum proprium. Venire contra factum próprio. Não pode se admitir, certo? Comportamentos contraditórios. É o venire contra factum próprio. Não se pode admitir comportamentos contraditórios. Quando eu pratico em 2 ou mais atos comportamentos contraditórios, vai ocorrer o que a gente chama de preclusão lógica. Quando eu pratico 2 ou mais atos comportamentos contraditórios, que é o venire contra factum próprio, eu vou ter a preclusão lógica. E vou ter também a preclusão consumativa. Preclusão consumativa. Preclusão consumativa, tá? Quando, por exemplo, se estabelece um prazo, o promotor apresenta um parecer. Lá na frente do outro promotor, diga, eu quero apresentar esse parecer sobre esse assunto aí. Não, já passou, já precluiu, já passou o momento, já se consumou. A preclusão consumativa tem relação com o chamado ato jurídico perfeito. A preclusão consumativa tem relação com o ato jurídico perfeito. Preclusão consumativa tem relação com o ato jurídico perfeito. E a preclusão por judicato, relacionada aos atos judiciais. Atos judiciais. A preclusão pro judicato, ou pro iudicato, para alguns, né? Ela é relacionada aos atos judiciais. Uma vez que o juiz tenha praticado o ato, ele não pode praticar de novo. Por exemplo, uma vez que o juiz tenha sentenciado, ele não pode sentenciar de novo. Ocorreu o que, gente? A preclusão pro iudicato. Preclusão pro judicato. Então, a preclusão pro iudicato, ou preclusão pro judicato, ela ocorre em relação aos atos praticados pelo juiz. Então, nós temos, né, 4 tipos de preclusão. O que é preclusão? Induz a um cumprimento ou não cumprimento de um ato processual. Ela tem 4 espécies. Nós temos a preclusão temporal, nós temos a preclusão lógica, nós temos a preclusão consumativa e nós temos a preclusão pro iudicato, tá? Preclusão pro iudicato. Explico já, Bia. Preclusão temporal. Passou o tempo. O tempo passou. Certo? Passou, você não cumpriu o prazo. Tinha um prazo de 15 dias de contestação. Você não apresentou. Preclusão por tempo. Preclusão temporal. O tempo passou. Você deu transcorrer em habeas. Então, a preclusão temporal ela tem uma relação com o prazo. Tá? Nós temos a preclusão lógica. Certo? Preclusão lógica. A preclusão lógica ela ocorre quando você pratica ou 2 ou mais atos incompatíveis entre si. Num dado momento
do processo, tu peticionou de uma maneira. Lá na frente, tu peticionou de outra maneira. Entendeu? Ou seja, houve um choque, houve comportamentos contraditórios. É aquilo que a gente fala lá no direito civil, a vedação a comportamentos contraditórios. Vem da terminologia latina chamada de venire contra facto próprio. Não se pode admitir comportamentos contraditórios. Olha, se num dado momento do processo, tu se mostrou de uma vez, aí depois tu se mostrou de outra, já é isso, houve comportamento contraditório. Então, houve uma preclusão lógica. Preclusão consumativa. A preclusão consumativa, ela se relaciona ao chamado ato jurídico perfeito, certo? Se relaciona ao ato jurídico perfeito. Dentro do momento processual, tu realizou um ato, tu já cumpriu, tu já implementou esse ato, tá? Então, tu não pode repetir o que tu já fez, certo? Tu não pode, tinha um momento do prazo do promotor, o promotor foi lá e apresentou o parecer no prazo dele. Ele não pode lá na frente querer apresentar o parecer com a mesma situação, porque ele já passou o momento, já passou, já houve o ato jurídico feito, o ato processual já se realizou, já se concluiu por completo. Então, a preclusão consumativa, ela diz respeito mais ao ato jurídico perfeito. E a preclusão pró-judicato, eu abro já, só um minutinho, só para fechar, a preclusão pró-judicato, ela diz respeito ao ato judicial. Quando o juiz sentencia, ele não pode sentenciar de novo. Então, a preclusão pró-judicato. Pergunte aí, Roberto. Oi, Roberto. Foi o Roberto ou alguém pediu? Foi eu não, foi eu não. Fui eu, professor. Jean. Quem foi? Alguém pediu a palavra. Jean. Diga aí, Jean. Só o entendimento do consumativo aí. É como se ele repetisse algo que ele fez anteriormente. É isso, assim? Isso. Okay. Exato. É isso mesmo. Tá. Então, por exemplo, você é promotor, tá? Você exala um parecer lá num dado momento, você já se manifestou. Aí quer se manifestar de novo, houve a preclusão consumativa, já se consumou. Você mexer com algo que já se passou. Então, algo, por exemplo, foi num dado momento do processo, tá? Você se manifestou sobre a contestação. Aí lá na frente vai querer se manifestar de novo sobre a contestação, já passou, já se consumou. É a preclusão consumativa. Ok. A temporal, por que ela se difere? A temporal, meu querido Jean, é só em relação a prazo. Entendeu? Preclusão temporal é quando você perde o prazo. A preclusão consumativa é em relação à própria realização do ato que você já realizou, ou não. Entendeu? Temporal é prazo, você descumpriu o prazo. Consumativa, você deixou passar o momento de se manifestar e não se manifestou. Por exemplo, você quer se manifestar sobre uma réplica, sobre uma contestação, lá na fase do recurso, já passou. Correu para a preclusão consumativa. Tá? Por exemplo, você tem que pôr a obrigação na contestação apresentar todas as teses defensivas. Se você não apresentar todas as teses defensivas, você não tem mais momento para fazê-lo. Então, ocorre o quê? Preclusão consumativa. Se consumou. Preclusão temporal, meu amigo Jean, o prazo, você perdeu o prazo. Consumativa, o ato já se consumou. O momento passou. Certo? Seria o caso das preliminares. As preliminares, Fernando, elas são defesas processuais, certo? Dentro das contestações, ou então dentro das petições iniciais, ou então dentro dos recursos. Nas preliminares, você pode alegar preclusões, entendeu? Preliminar, você pode alegar qualquer coisa que vá impedir o andamento do processo. São as preliminares. As preliminares, elas atacam em qualquer momento a formalidade. Isso seria as preliminares. Oi, Ediano, você tinha mais alguma dúvida? Não, meu querido professor. Alguém abriu o microfone. Tranquilo. Não, fica à vontade. Aqui a gente está às ordens. Gente, alguém mais? O Jean apareceu depois. Fazia tempo que eu não vi a voz do Jean. Deu uns 3 meses, viu, Jean? Não é isso mesmo, né? Mas estou por aqui, professor. Pois é, eu nunca tinha visto você, não, mas tudo bem, vale. Viu? Não precluiu, não, Jean. Não houve nenhuma preclusão lógica, nem consumativa, não se consumou, e nem temporal, porque não perdeu o prazo. E nem houve a projudicato, porque não terminou a disciplina, entendeu? A projudicato ou judicato é em relação ao juiz, tá bom, Jean? Está sentindo sua falta, meu amigo Jean. Ô, gente, é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida sobre preclusão? Gente, por favor, quem chegou depois, escreva aqui do lado que eu ainda estou gravando. Só quem chegou depois, para eu poder a questão do ponto, lá no finalzinho, tá certo? Escreva aqui do lado o nome. Então, o que já escreveram já está gravado. Só para ficar fácil para mim, para eu aferir a questão do ponto, tá bom, gente? Então, gente, professor, pois não. Oi, Beatriz. A Beatriz tem uma pergunta, pode perguntar. Oi, Beatriz. Nos casos, por exemplo, a Beatriz é toda tímida, ela só gosta de escrever. Vamos ler aqui, deixa eu escrever. Quer certeza se foi julgado improcedente, certo?
Tá bom. Pode botar aí, Manuela, teu nome. Pronto. Que a sentença foi julgada improcedente. Pode botar, Beatriz. O juiz acatar o recurso. Certo. Pois não. Teria que fazer outra sentença? Não. Não porque houve a preclusão prejudicada. Então, excelente pergunta da Beatriz, gente. Olha a situação. Você está mandando, só foi dar presença e foi embora. Olha aí, rapaz, me abandonou. Nos casos, por exemplo, que a sentença foi julgada improcedente. Olha a pergunta dela como é interessante. Houve uma sentença. Certo? Sentença julgada improcedente. Tem um recurso. Gente, acabou a manifestação do juiz, Beatriz. O juiz ele só pode se retratar em 2 momentos. Embargos de declaração, ou então se tiver algum erro de grafia, certo? Embargos de declaração, ou se tiver erro de grafia, tá? Ele pode se retratar, porque ocorreu a preclusão pro judicato. Preclusão pro judicato em relação ao juiz, ao ato jurisdicional por ele praticado. Então ele não pode enfrentar novamente algo, tá? Que ele já julgou. Então é a preclusão pro judicato. Ou pró-judicato, tá certo? Pode não. Quem vai decidir é o tribunal. O tribunal, a decisão do tribunal vai substituir ou não a sentença, certo? A preclusão prejudicada é exatamente isso, tá bom? Oi. Então, quem teria que dar provimento seria só por acordo. Exatamente, Beatriz. Exatamente. É o tribunal que vai rever ou não. É o princípio do quê? Duplo grau de jurisdição. Ele vai ter a possibilidade de reexaminar, porque precluiu para ele. Preclusão prejudicato em relação à sentença, em relação aos acordos, em relação às decisões judiciais que já foram prolatadas. Ele não pode rever ele mesmo, tá? Ele não pode ele mesmo. Pode ter um outro tribunal para rever isso, tá? Então, isso é a preclusão, exatamente a preclusão prejudicata. Ok, gente? Boa noite, eu vou aqui desligar a questão. Alguma dúvida, alguma pergunta?